Olá pessoal, aqui é Leodenice Camargo e hoje eu vim te ensinar esses cones trufados, que é sucesso garantido nessa Páscoa. Eles são super práticos, fáceis de fazer, lindos e não tem quem não se apaixone por essa delícia. Bora conferir a receita? Para darmos início, eu tenho aqui 400 gramas de chocolate meio amargo, tá? Estou utilizando chocolate nobre, mas poderia ser a cobertura. Eu vou levar de 30 em 30 segundos no micro-ondas para derreter por completo. Aqui eu já levei por 30 segundos, olha, ele começa a derreter no centro, eu vou dar uma mexida e vou levar mais 30 segundos para terminar de derreter esse chocolate. Olha, aqui está totalmente derretido, totalmente fluido, mas eu quero esse chocolate um pouco mais fino. Pessoal, tanto para cobertura sabor chocolate como para o chocolate, indifere, qualquer um dos dois, eu vou utilizar um pouquinho de óleo de coco para deixar esse chocolate mais fluido. Se fosse cobertura, seria da mesma forma. Nesse caso aqui, não dá trabalho trabalhar com o chocolate, porque não é necessário fazer a têmpera. Só vamos adicionar aos pouquinhos o óleo de coco aqui para deixar um pouco mais fino. Então, derrete seu chocolate de 30 em 30 segundos ou sua cobertura e depois vai colocando pequenas porções até ele ficar bem fininho. A gente não quer aquele chocolate grosso na casquinha. Eu quero banhar muitas casquinhas de forma delicada. Olha, aqui ele já está bem mais fluido, está pronto para utilizarmos. Eu tenho aqui cascões. A gente compra esses cascões, pessoal, em lojas de festa, tá? E também mini casquinhas eu tenho aqui. Essas lojas de produto para festa, confeitaria, ó, elas vêm embaladas assim. Essa caixa com mini casquinhas, ela vem com 14 unidades, 2 pacotinhos. Pode fazer do tamanho que você quiser. Mini casquinhas como essa, eu acho linda ela para aniversário de bebê, de crianças, pequenas porções de doce. Mas pode fazer com aquela casquinha tamanho tradicional, que é um pouquinho maior que essa. Vai ser da mesma forma, só vai mudar o tamanho, tá? Ou com o cascão que eu vou mostrar para vocês também. Então eu começo assim, olha, colocando chocolate dentro da casquinha e depois deixo escorrer totalmente. E depois eu banho pelo lado de fora. Pessoal, importante, a casquinha tem que ficar totalmente vedada com o chocolate. Qualquer espacinho que fique sem banhar vai penetrar o recheio, vai umidificar essa casquinha e não vai ficar crocante. Então por isso a gente banha tudo por dentro primeiro e depois a gente faz esse processo por fora. Só vai ficar a pontinha ali sem banhar. Nesse primeiro momento eu não consigo. Então eu coloco sobre o papel manteiga e vou banhar todas da mesma forma. Os cascões também vamos fazer da mesma forma. Ele só é maior e ele tem um corte meio na diagonal. Então eu começo colocando um pouco de chocolate dentro dele e olha, eu venho puxando com a colher para as laterais para terminar de banhar. Depois eu banho bem as bordinhas aqui também. Tá? Da mesma forma, se quiser encher o cascão com chocolate e despejar, tanto faz. O importante é não ficar nenhuma parte sem cobertura. Depois, do mesmo jeito, banho pelo lado de fora. Pode observar que o chocolate fica tão fininho, pessoal, que olha, que dá até para ver essas marcações na casquinha, ó, tá? Que é tradicional do cascão. Se caso com o passar do tempo esse chocolate for endurecendo, você pode levar alguns segundinhos no micro-ondas para voltar essa textura fininha. Como o cascão ele não para em pé, eu utilizo um copo, olha. Eu vou colocando em volta do copo para ele se apoiar, ele só tá encostando pela pontinha ali que não tá banhada. Olha, aqui eu utilizei todo o chocolate, eu banhei 7 casquinhas e 7 cascões. Estão intactos, você verifica se está perfeitinho. E eu já faço a minha bordinha aqui. Olha, eu posso utilizar a carga que eu quiser. Eu vou dar alguns exemplos para vocês hoje. Esse aqui, por exemplo, eu vou fazer de brigadeiro, eu vou usar o granulado para dar acabamento aqui no meu cascão. Gente, olha que lindo que fica. O chocolate ainda não enrijeceu, certo? Ele ainda tá molinho. Então eu já venho e faço esse acabamento. E agora eu vou colocar numa outra forma, porque vocês estão vendo que na outra forma onde eu coloquei primeiro, tem um excesso lá de chocolate. Então eu vou colocando para cá. Vou passar nesse também, nesses chocolates, a gente chama de granulé. Esse meu aqui, ele nunca vem com esses esbranquiçados, olha, que eu tô tirando, tá? Esse meu veio com algum problema dessa vez. Geralmente ele vem todo pretinho e quadriculado. Aqui veio com um probleminha técnico aqui, mas eu vou utilizar
porque fica lindo, olha. Eu posso também finalizar no coco, tá? Ou outro confeito de açúcar que você quiser. Aquelas bolinhas, miçangas, estrelinhas. Gente, o céu é o limite. Você pode usar da sua imaginação. Eu poderia ter colocado, por exemplo, no pistache picado, na castanha. Aqui eu vou fazer um também com esse coco queimado, que a gente já compra assim, ele de pacotinho, que eu acho que fica delicioso dependendo do recheio. Então eu tô dando algumas ideias aqui para vocês entenderem melhor essa montagem. E vou passando tudo para cá nessa outra forma. Da mesma forma, as casquinhas eu também fiz nos confeitos. Dá para ver? Tá vendo que a outra forma ficou muito chocolate lá derretido? O que eu faço? Com uma luvinha, eu venho aqui, pego esse chocolate e finalizo essa casquinha. Tá só o biquinho que tinha ficado sem? Então eu pego esse chocolate, olha, e finalizo. Se você preferir, deixa secar de um dia para o outro e amanhã só banha, recolhe esse chocolate num potinho, derrete novamente e amanhã é só banhar essa pontinha que vai dar super certo da mesma forma. Eu que sou meio apressada aqui. E eu vou fazer esse processo com todas elas, banhar todas essas pontinhas. Aqui as minhas casquinhas já estão todas prontas, banhadas. Eu levei alguns minutos na geladeira só para enrijecer esse chocolate. E olha como elas ficaram perfeitas. Então eu posso fazer esse processo dias antes da Páscoa, semanas antes, e guardar em caixas bem vedadas, em local fresco, para na Páscoa eu somente montar esses cones. O ideal agora é que esses cones fiquem 24 horas em temperatura ambiente para estabilizar esse chocolate e só então eu vou poder recheá-los, tá? Isso é muito importante, porque senão fica aquele chocolate que quando você pega na mão ele fica derretendo. Vamos fazer agora os nossos recheios dos cones também, que também vamos deixar esfriar de um dia para o outro. Vamos começar com o primeiro recheio. Eu vou colocar aqui em uma panelinha de fundo grosso uma lata de leite condensado, 395 gramas. E uma caixinha de creme de leite, o HT, 200 gramas de creme de leite. Eu vou levar esses dois ingredientes ao fogo, mexendo sem parar até o pontinho que eu vou mostrar para vocês, tá? Só o leite condensado com o creme de leite. Essa vai ser a base do nosso recheio. Olha, ele começa a cozinhar, ferver, reduzir e engrossar. Tá vendo esse ponto? Ó, quando eu passo a colher no meio e formo um risco ali que não se desfaz, e eu consigo ver o fundo da panela quando eu mexo ou quando eu passo a colher, esse é o ponto do meu recheio. Tá perfeito aqui. Ó, ele cai em blocos, tá vendo? Nesse momento eu desligo o fogo e agrego o chocolate. Vou agregar aqui 100 gramas de chocolate branco, uma barrinha dessas de supermercado normal, ou você pode comprar barras grandes também para baratear o custo do seu produto. Com o calor aqui do meu brigadeiro, vai ser o suficiente com o fogo desligado aqui para derreter bem esse chocolate. Gente, olha que brigadeiro maravilhoso! Ele fica lindo, brilhante, dá um ponto perfeito que vocês vão ver quando esfriar. Eu despejo ele em um prato, nós vamos cobrir com plástico filme em contato para que não crie uma película aqui em cima do doce e vamos deixar esfriar em temperatura ambiente, tá? De um dia para o outro também, assim como o nosso cone, ou algumas horas já é o suficiente. Assim que ele esfriar aqui em temperatura ambiente, eu vou mostrar para vocês essa textura. Vamos fazer os outros dois recheios também para aprenderem. A mesma coisa, gente, uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, mesma quantidade, tá? 395 gramas de leite condensado com 200 gramas de creme de leite e mexer sem parar até o ponto. Engrossou, reduziu. Quando eu começo aqui a encorpar, ver o fundo da panela, da mesma forma do outro, já está no ponto. Assim eu desligo o fogo e agrego o chocolate sabor caramelo. Esse aqui é um chocolate belga sabor caramelo, que a gente já compra ele desse jeito em gotinhas. Ele não é barato, mas é só 100 gramas, rende bastante recheio, então vale a pena ir para venda, além de ser super fácil. Olha a coloração desse recheio, que linda que fica, e o sabor fica maravilhoso, vale bastante a pena. Eu tô utilizando esse aqui da fotinho, olha, tô colocando aqui na tela para vocês verem qual é.
Da mesma forma, despejo em um prato, cubro com plástico filme e vou deixar esfriar em temperatura ambiente. O terceiro recheio é praticamente a mesma coisa, só vou agregar um ingrediente a mais. Eu misturo primeiro as 395 gramas de leite condensado, uma lata, com 30 gramas de cacau em pó. Que se você não quiser, não precisa utilizar o cacau. Eu só vou utilizar porque eu quero um sabor mais intenso de chocolate e esse recheio bem escuro. Misturei bem o leite condensado com o cacau. Tá? O cacau eu coloquei 3 colheres de sopa, tá, gente? 30 gramas. Daí sim, eu venho aqui com uma caixinha de creme de leite da mesma forma, 200 gramas. E misturo bem. Ligo o fogo novamente, deixo dar o mesmo ponto do risco. Assim que engrossar, encorpar esse recheio, eu desligo ele e incorporo também 100 gramas de chocolate, que nesse caso aqui eu estou utilizando o meio amargo. Se você preferir, pode ser o ao leite, o amargo, tá? Vai a questão de gosto mesmo. Só misturar da mesma forma para derreter esse chocolate e mais um recheio já está pronto. Despejo em um prato, também vou cobrir com plástico filme e é só deixar esfriar da mesma forma. Aqui se passaram algumas horas, olhem que lindos ficaram os nossos recheios. Vou abrir aqui para vocês verem. Gente, olha a textura, olha a cremosidade desse recheio. Eu vou misturar aqui para vocês sentirem como fica um brigadeiro liso, bonito, brilhante. Olha a textura. É claro que se for para a geladeira vai ficar mais firme, por isso o ideal para rechear é estar em temperatura ambiente. Olha a textura do branco também. E olha o preto, que lindo que fica. Não preciso nem falar do cheirinho, do sabor. Aqui tá com algumas bolinhas, mas ele tá super lisinho, tá? Feito isso, eu coloco os meus brigadeiros em uma manga de confeitar para facilitar esse processo. É muito mais fácil eu encher os cones. Vou cortar aqui a pontinha e vou fazer isso com todos os brigadeiros. Eu coloquei aqui também uma manga de confeitar com Nutella, tá? Porque alguns sabores eu vou utilizar para montagem. Passado as 24 horas aqui, os meus cascões já estão secos e estabilizados. Eu venho enchendo os meus cones com o recheio. Esse aqui, eu peguei o cone confeitado com chocolate, confeitos de chocolate, e eu vou utilizar o brigadeiro branco aqui. Olha, eu venho colocando uma boa quantidade. Eu vou colocar somente uma camada aqui de Nutella no meio, mas eu poderia fazer camadas menores, uma camada de brigadeiro, uma de Nutella, uma de brigadeiro, uma de Nutella. Vai do gosto. E vou continuar enchendo aqui com o brigadeiro branco. Vai chegar a uma altura que eu vou precisar colocar na diagonal aqui, tá? Acompanhar, olha, o desenho do meu cone. Vou colocando somente de um lado. E finalizo aqui com risquinhos de Nutella. Eu vou finalizar e decorar esse meu cone com morangos frescos e também uma amandita, olha, um chocolate. Geralmente eu gosto de comprar caixas de bombom, porque daí eu consigo fazer de vários sabores e eu vou utilizando cada bombom de acordo com o recheio interno do cone. Olha que lindo que ficou esse! Agora é só soltar a imaginação, pessoal, e fazer de todos os jeitos, cores, sabores. Ver se não é um presente maravilhoso, super prático, fácil e não tem quem não se apaixone. Vamos dar outra ideia de recheio aqui. Eu vou pegar esse de brigadeiro agora, que eu decorei com o granulado. Pessoal, eu tô colocando em cima de um copo para ficar mais fácil montar, tá? Mas para quem tiver, tem os suportes para cone, que fica mais fácil a montagem. Eu vou começar aqui com o brigadeiro preto. Vou picar um bombom sonho de valsa aqui no meio, para ter uma textura, um recheio diferente. Continuo colocando mais brigadeiro. Mais um pouquinho de bombom. Esse cone, por exemplo, eu poderia chamar tanto de brigadeiro quanto sonho de valsa. E finalizo com mais brigadeiro. Eu vou apertando aqui a manga para tentar preencher esses vãos que o meu bombom deixou, para ficar bem compacto e depois o meu recheio não cair. Termino de encher o cone
E vou finalizar com barrinhas de chocolate, ó. Uma barrinha ao leite que eu cortei em 2 partes para ficar bonitinha. E posso também colocar alguns M&Ms. Olha como fica bonito e divertido. A criançada ama. E aqui tem uma outra ideia pronta. O cascão eu pego com confeito de coco branco. Vou começar também com um brigadeiro de chocolate. Aqui no meio eu vou utilizar essas cocadas cremosas que a gente compra pronto, não me importo de mostrar a marca. Eu já ensinei como fazer essa cocada aqui no canal também, mas quem quiser a praticidade dá super certo. Então, para o cone prestígio vale super a pena usar. Continuo aqui com o meu brigadeiro preto, coloco mais um pouco de cocada e a finalização com o brigadeiro. É claro que para decorar esse cone eu vou utilizar o bombom prestígio, porque é o que dá o nome ao nosso cone. Nesse caso eu vou utilizar 2 e vou colocar mais um pouquinho de cocada aqui. Mas a criatividade é do jeito que você preferir a decoração. Esse é um cone mais baixo porque eu quero mostrar uma opção de embalagem com ele. Dependendo a embalagem, você vai ver a altura dessa decoração. E esse com coco queimado, eu gosto muito da combinação dele com o caramelo. Então eu monto com o brigadeiro preto, que é o que a gente acaba usando mais, é o que tem mais saída, e o brigadeiro de caramelo. Eu venho mesclando os 2 brigadeiros até completar o cone. Vou finalizar aqui com uma barrinha ao leite. E sabe aquele bombom chamado Stax, que tem caramelo? Eu gosto dele, ó. Eu corto os 2 ao meio, porque tem uma cor de caramelo ali. E dou uma preenchidinha com caramelo em volta dos bombons. Poderia colocar mais coco também, se for necessário. E olha só que delícia! Gente, os pequenininhos é a mesma coisa. Coloquei aqui em copinhos e não tem segredo. É só vir com o brigadeiro que você preferir, encher os coninhos. Então, eu vou encher aqui algum com preto, algum com caramelo, do mesmo jeito que eu fiz os grandes. A única coisa é que é bonitinho para crianças menores ou para uma festa de aniversário e você pode abusar aí na decoração em cima dele. Sabe aquele chocolate que sobrou, que eu recolhi da forma? Eu guardei, levei no micro-ondas de novo aqui para derreter e com o restinho desse chocolate eu vou vedar esses coninhos. Os cones pequenos costumamos vender eles fechados, tá? Tem até uma durabilidade maior. Então é só vedar com o chocolate, deixar endurecer e eles ficam fofos demais. Pode também decorar com confeitos ou com coco, granulado, da forma que você quiser. Olha, aqui já estão prontos. Só levar alguns minutinhos na geladeira para derreter esse chocolate e estão prontos. E olha que lindos que ficaram os nossos cones. Gente, vai fazer muito sucesso nessa Páscoa. É prático, é rápido e dá para ganhar muito dinheiro vendendo essa delícia. Nas lojas de festa, você já consegue comprar esses pacotinhos próprios para embalar cone. Você chega e pergunta, tem saquinho para cone? Ele já vem assim. Olha, para o cone grande, já vem do tamanho específico e também tem para o conezinho pequeno, tá? Da mesma forma. Aqui eu comprei esses lacinhos prontos, o PP, e coloquei um lacinho só para vocês verem como fica. Tem também disponível essas caixinhas para cone. Olha só, tem para o grande e para o pequeno. Esses com o topo alto, ele não cabe na caixinha, por isso que eu gosto de fazer aquele de coco mais baixo que eu mostrei, tá? Então, olha, o de coco coube certinho aqui dentro. Olha como fica. Os coninhos é a mesma embalagem que você usa para embalar a casquinha tamanho normal, você pode utilizar aqui para embalar os cones mini. Essa vedação com a embalagem, com o lacinho, vai fazer durar mais tempo, porque em contato com o tempo acaba murchando o cone e ressecando o recheio. Olha as caixinhas mini, que delícias! Eu gosto dessas caixas da casquinha comum que dá para colocar o mini já com um lacinho e vira um belo presente também. Enfim, tem 1000 possibilidades para você brilhar nessa Páscoa. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se gostaram, dê um like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!